Olá, namastê a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Patrícia e hoje eu trago para vocês o 7º vídeo da série Deus, o coração da terra e a sabedoria dos elementos. O tema de hoje é coerência entre coração, mente e universo. Mas antes de entrarmos no conhecimento sagrado de hoje, há um fio que precisa ser lembrado. Um fio que vem sendo tecido desde o primeiro vídeo desta série. Então, você que está chegando agora, e este é o primeiro vídeo da série que está assistindo, não deixe de assistir aos outros temas anteriores, pois cada um deles faz parte de um caminho que nos conduz passo a passo de volta a nós mesmos. E hoje chegamos ao ponto onde todas essas peças finalmente se encaixam. Porque nada disso pode florescer se o coração estiver desconectado, gente. Se a mente estiver fragmentada, ou se você estiver separado do campo vivo que envolve todo o universo. Hoje, entramos no ponto de união, o portal onde o humano toca o divino, o lugar onde o coração, a mente e o universo respiram no mesmo ritmo. Há um nível de realidade que só pode ser acessado quando o coração humano deixa de ser apenas um órgão físico e retorna ao seu papel essencial, que é ser o portal entre mundos, o altar onde a consciência humana se conecta à consciência divina. O coração é o ponto onde a dualidade se dissolve e onde a alma lembra quem realmente é. Há algo sagrado pulsando dentro de cada célula do nosso corpo. Pesquisas recentes revelam que o DNA emite luz constantemente. Você sabia disso? Não como metáfora, mas como verdade científica. Esses pulsos luminosos, chamados biofótons, são mais do que simples emissões. São o idioma com que a vida se comunica. São o eco da energia que nos originou. São um lembrete silencioso de que fomos criados a partir da luz e para a luz. Alguns cientistas acreditam que o DNA atua como uma antena luminosa, recebendo e transmitindo informação para além do corpo físico. Para a espiritualidade, isso significa que nossa biologia conversa com o universo. A luz que emitimos reflete nosso estado de consciência. E quando elevamos nossa vibração através do amor, da gratidão ou da esperança ou da presença, essa luz se expande. As mitocôndrias e o DNA, responsáveis pela energia vital, parecem ser os pontos mais intensos dessa emissão luminosa. É como se, invisivelmente, cada célula dissesse ao cosmos: eu me lembro da minha origem. Não é lindo isto? Gurvitch e Fritz Albert Popp foram pioneiros a observar que esses biofótons podem funcionar como um sistema de comunicação baseados na luz. Algo que os antigos já intuíram quando diziam que somos luz aprendendo a se reconhecer. Dentro do coração, gente, existem cerca de 40 mil neurônios sensoriais,
chamados neuritos. Estudos mostram que o coração pode armazenar memórias emocionais e influenciar futuras escolhas. Isto aplica tudo que estamos vendo nesta série. Isto explica porque às vezes sabemos algo antes de pensar. É o coração falando com a mente. Quando você escolhe viver emoções verdadeiras, como gratidão, compaixão ou amor, o coração entra em coerência. O cérebro recebe essa informação e todo o corpo começa a operar em harmonia. É como se o coração dissesse ao cérebro assim: agora podemos pensar com amor e agir em verdade. E o mais belo é que a ciência começa a provar aquilo que a espiritualidade sempre ensinou. O coração é o primeiro órgão a sentir a luz da alma. E quando ele vibra em coerência, nosso corpo inteiro desperta. Você sabia disso? Veja, o Instituto HeartMath aqui dos Estados Unidos, que eu acompanho há muitos anos, eles descobriram um bom tempo atrás que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais forte que o do cérebro e pode se expandir metros além do corpo, interagindo com campos de outras pessoas, ambientes e até eventos à distância. Nós falamos sobre isso em um dos vídeos da série. Ou seja, o coração não somente sente, ele transmite, comunica e molda a realidade ao redor. Quando vivemos desconectados, presos à mente que analisa, teme e separa, o mundo se fragmenta ao nosso redor. Mas quando ativamos a coerência entre coração, mente e universo, nossas ondas cerebrais se harmonizam, nosso sistema nervoso se acalma e nossa consciência se alinha ao fluxo natural da criação. O coração conversa com o cérebro, sim, e essa conversa molda nossa realidade interna e externa. Quando o coração entra em coerência, seus ritmos se tornam estáveis, suaves, como uma onda ondulando em paz. Esse estado cria harmonia entre o sistema nervoso, o cérebro e todo o corpo. E isso acontece quando sentimos de verdade, não quando pensamos sobre sentir, mas quando permitimos que o coração conduza a mente. Gente, ao escolher a gratidão, compaixão, o amor genuíno, o coração acende um padrão de ordem dentro de nós. As ondas cerebrais se realinham, o corpo relaxa e a consciência se expande. A ciência chama esse estado de coerência cardíaca. Os mestres chamavam de oração viva. Os xamãs chamam de coração acordado. E o Cristo ensinava através do ato. Sinta antes de pedir. Ame antes de receber. Quando o coração entra em coerência, ele envia ao cérebro uma informação silenciosa. Assim, é como se ele estivesse falando para nós. Agora podemos pensar alinhados ao que somos. E nesse instante, a criação começa. Estamos, veja bem, neste exato momento, atravessando uma transição espiritual e planetária profunda.
Não apenas climática, mas uma mudança dimensional. A energia da terceira dimensão, baseada na dualidade, no conflito e na separação, está perdendo a força. A Terra está pedindo por frequências mais elevadas, mais leves, mais crísticas. E esse chamado não é para somente alguns. É para cada ser humano que queira se transformar. Percebem então como devemos nos sentir para conseguir alcançar alguma mudança? Para conseguirmos manifestar o que é da nossa alma? Gente, a maior parte das pessoas estão tentando manifestar a partir da falta, do desespero, da carência. E o universo responde exatamente o que você vibra. Se você vibra falta, ele trará tudo que corresponde à falta para você. Quando alguém acessa dentro de si a sensação do desejo já realizado, quando vibra abundância antes da abundância chegar, quando vibra amor antes de receber amor, o cérebro e o coração entram em coerência. A energia emitida reorganiza a realidade ao redor. Aí você me pergunta, Patrícia, mas como que eu vou fazer isso se eu não estou sentindo isso? Tem uma técnica facinha. Quando você parar em oração ou em silêncio para a sua meditação, se lembre de momentos que você passou na sua vida que trouxeram esses sentimentos para você. Lembre deles, se veja lá novamente, traga esse sentimento para você no agora. Traga esse amor, essa felicidade, essa euforia no agora. Aí você começa a sentir isto e os químicos do seu corpo vão ser modificados, baseados no teu sentimento. O seu estado emocional é sua frequência criadora. O campo da alma não entende tempo nem espaço, entende vibração. Então faça isso que você começa a vibrar isto. Veja, seu sistema nervoso não distingue imaginação de realidade. Funciona assim. Se você sente amor, você magnetiza amor. Se sente paz, você magnetiza paz. Isto é sincronicidade. Quando o seu estado interno cria pontes com o mundo externo e essas pontes se tornam mais coerentes à medida que você se torna mais coerente por dentro. Existe um campo onde consciência e matéria se tornam indistinguíveis, onde pensamento, emoção e evento são parte de um mesmo movimento. É nesse campo que as sincronicidades nascem. É nele que o coração espiritual opera. É nele que o Cristo em você se manifesta. E essa verdade não é apenas filosófica, não. Eu tenho certeza que você já sentiu algo assim. Quando existe um vínculo profundo entre almas, tipo uma amiga, um filho, um companheiro, um irmão, a conexão não depende da distância nem tempo. Quantas vezes você pensou intensamente numa pessoa e instantes depois essa pessoa te procurou? Ou vocês tiveram o mesmo pensamento no mesmo instante, mesmo estando distantes? A neuroscience descobriu que pessoas emocionalmente conectadas sincronizam suas ondas cerebrais e seus ritmos cardíacos, até mesmo à distância. A física quântica sugere que sistemas ligados por amor permanecem entrelaçados energeticamente. Isso não é lindo? É Deus. Os povos ancestrais chamavam isso de fio do espírito ou ponte do coração.
Eles diziam que quando duas pessoas compartilham verdade, amor ou propósito, uma parte do espírito de uma passa a habitar o coração da outra. Isso é mais do que mágico. Isso é o amor de Deus. Por isso, quando você pensa em alguém e essa pessoa te procura, não é magia. São dois campos cardíacos se reconhecendo. Quando compartilham o mesmo pensamento, não é acaso. São duas consciências recebendo a mesma informação no campo unificado da alma. Somos todos unidos em energia. Perceba que o campo da alma vai muito além do tempo, do espaço e da matéria. Entenda, gente, que nós não estamos aqui para sobreviver, estamos aqui para lembrar. Lembrar do que o nosso coração já sabe, do que o nosso espírito já é, da linguagem crística que pulsa no nosso peito desde antes da gente nascer. Lembrar que não somos vítimas da realidade, nós somos coautor dela. Quando você desperta essa consciência, a vida muda de dimensão. As escolhas mudam, as relações mudam, os ambientes mudam. Nós mudamos e isto se chama ascensão. Jesus ensinava que ninguém ascende vivendo como sempre viveu. Presta atenção nisso. Não é possível subir de nível mantendo os antigos hábitos da dualidade. Chegou a hora de curar a separação, de dissolver o ódio, o julgamento, a competição, de retornar à comunidade, à cooperação, ao amor. Chegou a hora de assumir nossa responsabilidade espiritual nessa transição planetária. Até mesmo os fenômenos cósmicos refletem esse processo. Enquanto a ciência observa movimentos como o 3 e Atlas cruzando o nosso sistema solar, a espiritualidade acolhe isso como um módulo de ativação que gera limpeza energética e reinício vibracional, similar aos ciclos antigos da era do gelo, do fogo, água, e agora somos chamados a atravessar um novo ciclo, o ciclo da luz. Ao longo dos séculos, tradições espirituais descrevem mundos que se encerram para renascer. Essa renovação acontece em tempo sagrado, onde a realidade se decompõe para renascer em um nível mais elevado. Hoje estamos vendo sinais claros desta transição. A passagem do 3 e Atlas coincide com um movimento de limpeza planetária, ativação de vulcões, terremotos, falências de sistemas, revelação de corrupção. O que vemos brotar no mundo não são apenas tragédias isoladas, não. São o parto de uma nova consciência. Tudo isso não é apenas desastre, é transição. A nova frequência requer que cada um de nós entre em coerência entre coração, mente e universo, para que possamos sustentar a nova terra que está emergindo. O velho mundo colapsa para que o novo possa florescer. O fim do mundo não é o fim da vida, mas o fim de uma estrutura vibracional. O fim da era da separação para dar lugar à era da unidade. O momento é agora. Começou suave há alguns anos e está se intensificando. Permanecerá até que tudo esteja alinhado ao novo. O antigo paradigma se desmancha, um novo emerge.
O velho mundo baseado no medo e no controle está sendo limpo. O novo, baseado em coerência e conexão entre coração, mente e universo, já está germinando. Essa transição vai mexer profundamente com o mundo. Quem controla as estruturas externas tentará manter a Matrix funcionando. A era da informática e da tecnologia vai assustar muitos, transformando tudo o que conhecemos. Mas para aqueles que compreenderem a coerência entre coração, mente e universo, será a força propulsora. E a responsabilidade recai sobre cada coração desperto. Você está aqui para cocriar, para sustentar a frequência, para permanecer em equilíbrio, mesmo quando a tempestade parece mais forte. Apenas uma consciência coerente sustenta a nova frequência, gente. O movimento da mudança já sustenta a Terra. Cabe a nós escolhermos se vamos ficar sintonizados ou vamos resistir. Nós atravessamos essa ponte quando escolhemos se alinhar. Alinhar o nosso coração com a pulsação do planeta. Elevar a nossa mente à intenção pura. Expandir a nossa mente para reconhecer o universo como cocriação. A humanidade só evoluirá como um organismo quando aprendermos a ouvir mais e julgar menos, a amar mais e reagir menos, compreender mais e competir menos. E tudo isso começa no coração. O caminho da coerência é simples, mas profundo. Respire sempre profundamente, levando o ar para seu abdômen. Sinta a gratidão e sentimentos bons, como eu falei há pouco. Assim a gente eleva a emoção à frequência do amor. E aí a gente alinha a nossa intenção ao estado interno. E eu quero pedir algo mais. Existe um outro passo para esse momento da humanidade e peço a todos vocês. Vamos irradiar amor para os lugares em conflito. Porque é assim que se muda a vibração do planeta. Não com guerras, ataques ou manifestações inflamadas, mas com campo cardíaco elevado, emitindo coerência, paz e amor. A espiritualidade ensina isso há milênios. A ciência agora confirma. Quando a gente irradia amor, nós interferimos fisicamente no campo eletromagnético ao redor. E esta vibração se propaga. Mas a humanidade esqueceu disto. E muitos ainda acreditam que participar de conflitos é o caminho da mudança. Não percebem que grande parte dessa mobilização é manipulada, financiada, incentivada por forças que querem exatamente isso. Manter a divisão, alimentar a raiva, destruir laços e enfraquecer o campo espiritual. Quando escolhemos um lado contra o outro, nós não estamos lutando por justiça. Estamos alimentando a separação. E a separação, gente, é a energia mais tóxica neste momento. Dualidade gera dualidade. Raiva gera mais raiva. Ataque gera mais ataque. E assim o ciclo nunca acaba. O que muitos não percebem é que ao entrar em conflito, passam a servir ao propósito da escuridão, mesmo acreditando que estão fazendo bem. Há uma razão profunda para tantas forças tentarem fragmentar famílias neste tempo. A família, mesmo imperfeita, é o primeiro campo de coerência espiritual que conhecemos. É nela que aprendemos amor, perdão e empatia.
É o primeiro altar onde a alma reconhece outras almas com quem assumiu compromissos antes de nascer. Quando rompemos laços familiares por ideologia, crenças ou divergência emocional, não estamos apenas nos afastando de pessoas, não. Estamos interrompendo um fio espiritual que sustenta a nossa evolução e eles sabem disso. A separação familiar não cura, ela adia a lição. Pode sim, gente, haver distanciamento saudável e necessário para equilíbrio. Mas energeticamente, é importante não romper com o que somos chamados a compreender. A espiritualidade ensina que a alma escolhe onde nasce, não por conforto, mas por propósito. Se rejeitamos nossa família, rejeitamos parte de nossa história e isto enfraquece nossa proteção energética. A cura não exige concordância, não. Ela exige consciência. Não precisamos aceitar comportamentos prejudiciais, mas podemos escolher não responder com o mesmo padrão. Quando abençoamos alguém da nossa família em silêncio, mesmo que esteja distante, nós curamos gerações e entramos em coerência com o nosso propósito. E é isso que quem está em controle não quer. Porque o que cura não é o discurso, é a vibração. Nós não viemos para sermos perfeitos, viemos para transformar padrões. E isso só pode acontecer quando escolhemos a coerência ao invés do ego. Toda vez que agimos assim, um elo de dor coletiva se dissolve. Nós nos curamos e curamos a história que percorre nossa linhagem. Entendam uma coisa, a verdadeira mudança planetária é individual, não começa em manifestações, não nasce nos debates, não floresce na raiva. Ela começa quando um único coração escolhe irradiar amor ao invés de atacar. Quando você envia amor aos lugares em conflito, você ajuda a dissolver densidades, ajuda a enfraquecer campos de ódio, a despertar consciências, a limpar karmas coletivos e permite que a luz entre onde antes havia escuridão. O mundo, gente, não precisa de pessoas inflamadas, não. Precisa de pessoas coerentes. O planeta não precisa de mais guerra, precisa de corações acordados. Enquanto os muitos gritam nas ruas, os verdadeiros guerreiros espirituais trabalham no silêncio, com respiração, intenção e amor. Eles sabem que as grandes mudanças da humanidade nunca foram feitas por massas manipuladas, mas por indivíduos alinhados que sustentam a luz em tempos de caos. Existem almas que vêm ao mundo para ser voz forte, para falar publicamente e entrar no combate de frente. Mas mesmo esses, quando verdadeiramente alinhados, se diferenciam pelo equilíbrio da compaixão e pela linhagem do amor. Eles atraem corações pela unidade. Não usam a religião como escudo divisório, usam palavras divinas que nascem do coração, ligadas ao nosso Criador. São líderes que fazem a mensagem brilhar e não a própria imagem. Entenderam? Por isso, nos próximos dias, semanas e meses, quando o planeta enfrentar desafios, quando a política estremecer, quando o clima se alterar, quando as verdades emergirem, não se una à dualidade. Não permita ser usado,
Não permita ser arrastado por conflitos que não falam com seu coração. Escolha ser coerência, escolha ser luz, escolha ser coração. É assim que a nova humanidade nasce, que a vibração do planeta se eleva, que o velho se desfaz. É assim que o novo começa. Existem diferentes níveis de consciência e percepção em toda a humanidade. Cada pessoa traz crenças, experiências e histórias distintas. E isso não é um problema, gente. É a oportunidade de aprendermos uns com os outros. Para transformar o que está acontecendo no mundo, precisamos de muita energia de amor. Só assim mudaremos a vibração da humanidade, da separação para a cooperação. Não fomos criados para competir, mas para viver em comunidade. A cooperação gera soluções mais elevadas para desafios pessoais, sociais, econômicos e espirituais. Estamos aqui na escola da vida não para sermos melhores do que os outros, como eles insistem em nos ensinar, mas para sermos melhores em relação a nós mesmos. A nova consciência começa em nós. O portal da ascensão espiritual não está fora, está no nosso coração. E a cada vez que nós perdoamos, respiramos antes de reagir, escutamos em vez de atacar, escolhemos compaixão ao invés de orgulho, abençoamos ao invés de criticar, nós abrimos esse portal um pouco mais. Nós curamos a nós mesmos. Vamos entrando em coerência e ao nos curar, curamos o mundo. Olha que lindo, que especial. O exercício emocional e espiritual, gente, precisa ser cultivado como treinamento, como a gente treina o nosso corpo. Assim como exercícios físicos aumentam a resistência, práticas como a meditação, oração e respiração consciente com gratidão constroem estamina espiritual. 1 minuto diário de coerência entre coração, mente e universo, com gratidão, cria uma proteção profunda. Essa força ajuda a enfrentar momentos de ansiedade, medo ou dúvida. Não podemos ascender vivendo como sempre vivemos, repetindo padrões baseados na dualidade. À medida que nos tornamos mais compassivos e desapegados do passado, compreendemos o processo de cada um. Atraímos resultados mais inteligentes para desafios que antes pareciam impossíveis. Quando aprendemos a equilibrar essas energias, ocorrem os saltos quânticos, insights, mudanças de comportamento, transformações de vida. É assim que nos movemos para frequências mais elevadas, onde a dualidade perde o significado. Esta energia precisa ser alimentada diariamente pelo verdadeiro sentimento de amor, e isso impacta todos os nossos chakras. Nosso corpo é como um computador. Se uma dessas peças faltar, pode até funcionar, mas vai ter falhas. Estou enfatizando tudo isso porque muitos estão entrando nas práticas de manifestações sem integrar o crescimento espiritual, gente. A verdadeira evolução é silenciosa, profunda e dura toda a vida. Não tem objetivo material. Mas quando conseguimos agir na frequência do amor, a vida se reorganiza, a mente deixa as crenças limitantes e passa a buscar paz interna e amor genuíno. E naturalmente, mudamos nossa relação com o dinheiro, com as necessidades e nossas escolhas. Como já ouvi uma vez, infelizmente, nós não somente esquecemos quem somos, mas nós esquecemos o que esquecemos. Muitas práticas espirituais como yoga, religião, meditação ou rituais foram criadas para auxiliar nossa busca interior, mas não são um caminho completo.
Alguns utilizam a espiritualidade como defesa ou escudo para atacar o outro. A verdadeira espiritualidade não separa, ela une. A ascensão acontece porque permitimos que a luz interna conduza nossas escolhas. Quem vive em coerência não precisa provar nada, irradia naturalmente. Aprender a ouvir a intuição e o nosso coração espiritual nos permite navegar por tempos difíceis com equilíbrio. Assim, podemos ajudar a transformar a energia da humanidade em separação para a cooperação. A nova humanidade nasce quando começamos a expressar cuidado e compaixão diariamente. O resto se alinhará. Estamos aqui para amar, cooperar e para evoluir juntos. A cura da separação é essencial para o próximo nível da inteligência coletiva. A influência do coração ajudará a dissipar o conflito entre pessoas e nações. Outra coisa, a nossa opinião pode ser importante para nós, mas não necessariamente para o outro. Uma das coisas mais importantes é saber se calar. Isto é uma das coisas mais difíceis para a maioria das pessoas. Por isso, antes de responder a algo que nos causa indignação, precisamos respirar e perguntar ao nosso coração: minha resposta constrói ou separa? Vem da luz ou do meu ego ferido? A maioria das batalhas externas, gente, são armadilhas energéticas. A sabedoria consiste em não entrar nelas. A cura não acontece quando defendemos opiniões. A cura acontece quando alguém escolhe conscientemente permanecer no amor, mesmo quando tudo ao redor pede reação. Este é o verdadeiro ato revolucionário. E quando algumas vezes a gente consegue fazer isso, nossa, que paz que dá. Mas não é fácil. Hoje, mais que nunca, há movimentos que usam a mídia, discursos inflamados e tensões sociais para manter as pessoas reativas, exaustas e desconectadas da alma. Mas a verdade é simples e poderosa. Quando você reage, você sai de si. Quando você silencia, você retorna para o coração. A verdadeira transformação não acontece por indignação pública, mas por coerência interna. Os antigos diziam: não lute contra a escuridão, acenda a luz. A coerência entre coração, mente e universo não é técnica, gente, é caminho. Quando a gente respira, ao inspirar profundamente, nós permitimos que a mente se aquete, não respondendo por impulso. Ao expirar, liberamos resistências armazenadas no corpo. A respiração alinha o físico, o mental, o emocional e o espiritual em um único comando, que é: fique no agora. Quando entramos em coerência, a vida não fica perfeita, mas fica honesta. E quando a verdade chega, é aí que a cura começa. Que o nosso coração se lembre, que a nossa mente se aquete, que a nossa alma ocupe o lugar que sempre foi dela na sinfonia do universo. Porque quando um coração entra em coerência, o mundo inteiro respira diferente. Você sabia disso? A coerência começa dentro de nós, mas continua através de tudo aquilo que tocamos. E nada nos toca com tanta constância e delicadeza quanto a água. Ela é mais que elemento, é memória, é condutora, é consciência fluida.
Bem, se hoje nos alinhamos à frequência do coração, no próximo vídeo vamos mergulhar na inteligência silenciosa da água e compreender por que ela responde ao que sentimos, como pode ser transformada pela intenção e de que forma participa da cura energética do nosso corpo e do planeta. Porque se somos feitos de luz, também somos feitos de água. E a água lembra, ela ouve, ela responde. Então, nos encontramos no próximo mergulho. No próximo vídeo, caminharemos junto por essas águas sagradas. Prepare-se, a jornada continua. E o próximo passo é um mergulho no infinito. Se ame, abrace a si mesmo, envolva-se no seu próprio amor todos os dias. Namastê. E se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, envie para uma pessoa que precise ouvir palavras de amor. Clica no sininho para receber os outros vídeos. Faça um comentário de onde você é, para eu saber aonde esses pontinhos de luz começam a brilhar para ajudar o planeta. E se você ainda não é registrado em meu canal, por favor, o faça. Todos esses movimentos energéticos vão fazer que o meu canal também possa aparecer para mais pessoas e que mais pessoas possam ouvir essas palavras de amor, aumentando a luminosidade nesse planeta. Gratidão a todos por me ouvir até aqui. Namastê.